Olá, você que me assiste, Deus abençoe a tua tarde, a tua noite, o teu dia no nome de Jesus e te dê graça, alegria, gozo e paz para você e para os seus familiares no nome de Jesus. Temos um título da mensagem de hoje: quando o pouco com Deus basta. Quando pouco com Deus basta. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, eu te agradeço por estar aqui diante, ó Deus, agora desta tela, com esta pessoa, Deus, que ora comigo agora no nome de Jesus. Talvez esta pessoa está tendo pouco ou quase nada. Talvez esta pessoa não tenha muita gente em volta dela que possa aplaudi-la, ó Deus, ou que possa motivá-la a ir adiante. Mas eu oro ao Senhor agora junto com ela, contando com as providências do Senhor, com a graça do Senhor, com a paz do Senhor. Havendo, Deus, tristeza no coração dela, Senhor, que venha abundar a alegria no coração dela, a alegria que vem do Senhor, e que esta alegria possa suscitar força nela, e que esta pessoa possa entender, e eu possa entender cada dia, que alegrando o Senhor, é fazendo o Senhor feliz, que isso é restituído a nós, o Deus o restitui a nós força para vivermos esta vida, até que o Senhor venha nos levar para junto de Ti, para morarmos contigo para todo sempre. Então eu agradeço com ela por este momento de orar ao Senhor, crendo no Senhor, e por isso nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Voltamos ao título desta mensagem: quando o pouco com Deus basta. Você já ouviu dizer o pouco com Deus é muito, mas eu te digo que o pouco com Deus basta. Vamos ler então a palavra do Senhor que está em Juízes capítulo 7. Começamos hoje no capítulo 7 de Juízes. O versículo 1 diz assim: Jerubbaal, que é Gideão, mas agora herdou o nome de Jerubbaal, aquele que derrubou o altar de Baal, aquele que é inimigo hoje de Baal, Diz assim: Jerubbaal, que é Gideão, levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Quero te deixar entender que eles estão num lugar um pouquinho mais elevado, e eles viam um pouco abaixo o arraial dos Midianitas. O versículo 3, a parte B, diz assim, nós vamos pular o 2, mas vamos falar dele depois. Na parte B, diz assim: então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. A parte A do versículo 4 diz assim: disse o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Bom, vamos meditar no que lemos no título: quando o pouco com Deus basta. Gideão tinha feito, como nós meditamos na mensagem passada, 2 testes ao Senhor. O Senhor, em 2 noites, respondeu os 2 testes dele. Na primeira noite, vocês se lembram que o velo de lã tinha que estar molhado e toda a terra em volta seca. O que aconteceu é que Deus respondeu naquela noite. Gideão vai de madrugada, lhe leva uma tigela e aperta aquele velo que ele já sabia que teria água, porque Deus estava tratando com ele. E sai uma tigela cheia d'água ali, ou um jarro cheio de água, conforme for a tua tradução. Mas o que importa é que saiu muita água daquele velo de lã ali, e a terra em volta estava toda seca em volta da lã. Isto é na eira que Gideão colocou, no local onde se malhava o trigo. Outra noite, então, Gideão, no período da noite, faz outra proposta a Deus. Agora eu queria o contrário. E ele fala que então toda em volta da lã deveria estar molhada, mas onde estava a lã deveria estar sequinho junto com a lã. E ali estava a resposta de Deus. Então, a Bíblia diz que no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 1, Gideão então levanta de madrugada, talvez após aquela noite. Após aquela noite, ele levanta já animado, e quem está ali com ele? 32.000 homens com ele.
juntando, né, a tribo ali do pai dele, de Manassés, né, a tribo de Azer, a tribo de Zebulon e de Naftali, conseguiram juntar 32 mil homens. Talvez Gideão estava muito feliz com o que ele juntou. É bastante gente, agora podemos ir à batalha. Deus confirmou que vai nos dar a vitória. Vamos que vamos, né? Talvez dizia Gideão. Mas aí Deus entra no assunto. Como Gideão fez 2 testes para Deus, Deus então entra no assunto e fala: Gideão, tem gente demais. É grande demais este número aí. E Gideão talvez se surpreende, porque Gideão sabia que o exército que estava para marchar contra eles era inumerável. Era como a areia do mar, né? Era como os grãos de areia do mar, era muita gente, incontável. E o que acontece é que Gideão, então, talvez tivesse um sustozinho, mas Deus chamando este pouco comparado ao grande exército do inimigo, chamando de muita gente. E Deus diz: Gideão, faz o seguinte, apregoa para este povo que está aí, que os tímidos e os medrosos que se retirem, que voltem às suas casas. E para susto de Gideão, ali naquele local ali, naquela fonte de Arode, como ele estava ali, Gideão obedece a Deus e diz então para aquela multidão que estava ali de 32 mil homens: olha, aquele que for tímido e que for medroso, volte para sua casa. Como eles estavam ali, tinha o povo de Midian, dos midianitas ali, o exército dos midianitas, aquela multidão incontável. Eu tenho a facilidade de acreditar que eles estavam olhando talvez para aquele povo, que ele estava num local um pouquinho mais elevado. O que acontece é que às vezes alguns deles vieram, talvez por nem saber o tamanho do exército que iriam confrontar. Talvez pela notícia que chegou até eles, que Deus escolhera um homem ali para guerrear junto com ele, estava preparando aquele homem. E eles se animaram um pouco na vinda, mas vendo talvez o tamanho do exército inimigo, e talvez até sabendo que Gideão nunca foi general de guerra, eles começaram então a se intimidar, eles começaram então a ter medo. E Gideão, quando disse isso, 22 mil querem voltar a casa. A Bíblia de Israel diz que eles voavam de volta para casa como pássaros voam sobre a montanha de Gileade. Eu tenho a facilidade de acreditar, e quero te levar a você a acreditar nisso, que eles eram tão medrosos que eles vieram talvez caminhando para encontrar com Gideão para a batalha. Mas agora eles voltam correndo. Foram dispensados por causa do medo e da timidez deles em guerrear. E Deus levantou uma segunda causa, disse: Gideão, eu não quero muita gente, pela razão de que eu os abençoando para vencer os inimigos, e o farei, eles possam gloriar a si mesmos, dizendo que foi o exército, foi a força deles que conseguiu esta vitória, e não atribuirão a mim honra e glória. E esses 22 mil então se foram, como diz a Bíblia de Israel, voando como pássaros voam nas montanhas de Gileade de volta para casa. Eu acredito também, tenho a facilidade de acreditar, que os midianitas não estavam vendo o que estava acontecendo lá com o povo de Israel, porque senão eles iriam até mesmo zombar ou até mesmo persegui-los, dizendo: olha, eles já estão afugentados. Vocês se lembram daqueles 3 mil que foram guerrear em Ai e voltaram de lá correndo do inimigo? Que vergonha que foi para Israel, que tristeza que foi para Israel. Esses 22 mil homens não tiveram história linda para contar nas suas tribos. Quando chegaram em casa, não tiveram história bonita para contar, porque eram fugitivos, tímidos e medrosos, e que se vencessem, poderiam ser os soberbos de Israel, os soberbos deste exército de Gideão. Ficaram 10 mil. Gideão sabia que Deus iria dar a vitória para ele, mas depois que esses se foram, Deus vira para Gideão e conta de novo e diz: Gideão, 10 mil homens com você
ainda tem muito povo. Sim, era assustador dizer que de 32 mil foram 22 e desses 10 ainda tem muito povo. E Deus diz o seguinte para Gideão: você vai levá-los às águas e vai colocá-los para beber água. Aquele que lamber a água como um cão bebe a água, lambe a água, você separa. E os que se ajoelharem para beber água, você deixa separado. E você então vai fazer o seguinte: aqueles que ajoelharem para beber água, esses aí são pessoas desatenciosas. Essas pessoas não estão sabendo o grau do problema. Eles estão muito relaxados a ponto de ajoelhar e ficar bebendo água enquanto o momento é de guerra. Separe-os e diga para eles: vocês não irão ficar conosco, vocês estão dispensados. E a Bíblia diz que 9.700 homens foram reprovados. Desatenciosos, despreparados. Gideão, talvez se ele fosse um general de guerra, ele entenderia que ele iria passar por isso. Por quê? Porque ele juntou gente de várias tribos que nunca estiveram no comando dele. Então era preciso um preparo se fosse olhar como um general de guerra. Era preciso um comando se fosse olhar como general de guerra. Era preciso ter estratégias de guerra com muita gente se fosse olhar como um general de guerra. E a Bíblia diz que Deus então falou para Gideão: separe estes 300. E com estes 300 eu vou livrar vocês, né? Eu vou livrar Israel e vou colocar nas tuas mãos a vitória. E Deus deu a palavra básica para Gideão: porque eu entreguei os medianitas nas tuas mãos. Isso ele estava falando diretamente com Gideão. Eu entreguei os medianitas nas tuas mãos. Que bonito é Deus falar com o homem que ele separou. Sabe a vitória que vocês terão? Eu entreguei nas tuas mãos. Tudo que Deus queria de Gideão e daqueles 300 que não acharia nos 22 mil que foram embora primeiro e nem nos 9.700 que estavam despreparados, Deus queria somente ser glorificado, exaltado, né, por eles, que eles reconhecessem que a vitória vem de Deus, que não importa o tamanho da nossa força ou a pequenez da nossa força, a nossa vitória vem de Deus. E Gideão, então, animado pela palavra de Deus, ele então resolve unir-se aos 300 e ficar nos cuidados de Deus. O que nós aprendemos com esta lição de quando o pouco com Deus basta? Aprendemos o seguinte, que Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Mas Deus, ele sempre instituiu o homem para o louvor da sua glória, para beneficiar o seu nome, para que o homem, juntamente com ele, servindo a ele, fosse feliz. Deus se colocou à mercê, né, dos caprichos de Gideão, dos cuidados de Gideão, das perguntas de Gideão, do querer de Gideão. Deus se deixou levar pela maneira que Gideão tratava como homem, por tudo que Gideão queria saber de Deus, e Deus se deixou ser provado. Deus, em momento algum que Gideão falou com ele ou pediu algo dele, Deus disse não negou. Até mesmo nesse momento de separar os preparados dos despreparados, Deus disse a Gideão: manda embora tranquilo aqueles que não serão favoráveis a você. Aprendemos nesta história, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes nós contamos com pessoas, contamos com multidões, queremos ir para uma igreja grande, uma igreja onde as pessoas têm capacidade financeira para nos ajuntar a eles e então sermos bem-sucedidos na vida, porque uma igreja que tem um poder aquisitivo alto, ela pode conquistar muitas coisas.
Mas nem sempre nestas igrejas que tem muita aquisição, que tem muito poder, está o poder de Deus, está a presença de Deus. Quando o pouco com Deus basta. Os maiores testemunhos da sua vida e da minha vida nós podemos ouvir de pessoas simples e humildes. Pessoas que servem a Deus em lugares que às vezes não têm conforto algum. Não pode acomodar quase que muita gente, é ali aquele pouquinho de pessoa, mas Deus ali opera, porque ali há louvor, ali há adoração, ali há a presença de Deus. Dos 22 mil, a Bíblia não fala que o povo ficou com nada deles. Eles foram embora voando, eles não perderam a oportunidade de desertar, de deixar aquele povo e de voltar para suas casas, porque talvez pensavam que nem vivo iriam voltar, por causa do medo que eles tinham. Eles não deixaram nada para trás, nem saudade talvez. Mas os 9.700, quando eles estavam saindo, os 300 que ficaram disseram, não, nós temos que ficar com algo deles. Eles não podem levar com eles. Que eram as trombetas, os cântaros vazios e as tochas. E o povo então se apossou disso. Presta atenção neste detalhe. Ficou com eles as trombetas, os cântaros vazios e as tochas. E disso nós falaremos amanhã. Como Deus opera milagrosamente com coisas que nós menos esperamos e com o número de pessoas que nós menos esperamos. Você e eu precisamos lembrar de uma coisa. Deus conhece a tua necessidade e a minha. Deus conhece a tua força e a minha. Deus, quando chamou Gideão, como eu disse, ele disse, vá nessa tua força, valente guerreiro. Ele estava chamando um homem que estava tentando esconder um pouco de alimento para não morrer de necessidade. Às vezes você está agora na tua casa, lembrando justamente da tua necessidade, da tua pequenez, da tua insignificância diante de Deus. E o Espírito de Deus diz, meu servo, minha serva, seja forte, porque aqueles que se consideravam multidão e valentes, eu já dispensei para usar você, para abençoar você, para fazer de você um vencedor, uma vencedora, e tão somente eu quero de você que o meu nome seja glorificado, seja exaltado, quando eu te der a vitória. E você e eu precisamos acreditar que a multidão às vezes atrapalha. O abraço amigo, aqueles que te diz, vai em frente, nem sempre estão com você no teu momento de dor, de necessidade, e no momento que você mais precisa da força deles, eles voarão como pássaros para longe de você. Nem sequer querem saber se você vai viver ou morrer depois da sua prova. Mas não importa quantos vão fora de você, quantos fogem de você, quantos te abandonam, quantos despreparados estão diante de você ou à tua volta, quantos medrosos, quantos tímidos estão ali dizendo que são soldados e que estão ali com você e no momento exato vão te abandonar. Ou talvez aqueles inconsequentes, aqueles desatenciosos que estão perto de você, nem eles servem para estar ao teu lado no dia da tua vitória. Porque você e eu devemos saber que por mais abandonados que sejamos, por mais eliminados por outros que sejamos, Deus jamais nos abandona e a presença dele nos basta. É o amor dele abraçando as nossas vidas, os seus braços misericordiosos é que nos protege dos inimigos. E da forma simples, da forma humilde, da forma que ninguém espera, é onde Deus vai operar na tua vida. Onde Deus vai fazer com que você tenha a vitória. E a vitória é tua e é minha, quando Deus estiver presente conosco. Então não olha para a tua riqueza, não olha para a tua despensa, não olha pela quantidade de bens que você tem.
o mais importante na tua vida, seja na escassez, seja na fartura, é a presença de Deus conosco. Deus usou dizer para Gideão isto: com estes 300, eu livrarei vocês. Deus disse: você ficou, Gideão, com 300, mas o mais importante é que eu estou com vocês. Eu não os abandonei com os 32.000 e fui embora de vocês abandonando-os. Pelo contrário, muitos foram. 31.700, Gideão, foram. Mas eu estou com você para te proteger, te guardar e te dar a vitória. É isso que Deus está falando com você. Não importa o número de abandono que você teve e de pessoas que já se foram não acreditando na tua vitória. O importante é que o Deus de Israel, o Deus da vitória, o Deus de amor, o Deus de compaixão, o Deus que te guarda, o Deus que te faz vencedor e vencedora, Ele continua com você. E você vai ver amanhã que com trombetas, com cântaros vazios, com tochas acesas e com a força do poder de Deus em levantar a palavra da vitória, Deus faz sinais, prodígios e maravilhas, e Ele quer fazer com você nesta hora. Então, no nome de Jesus, entenda: quando o pouco com Deus basta. Coloque tudo que você tem, que você é, nas mãos do Senhor. Renda a Ele louvor, renda a Ele gratidão, alegria, e diz: Senhor, eu mesmo parecendo que vou perecer, eu quero dizer que eu te amo e que a minha vitória vem do Senhor. No nome de Jesus, abrace esta vitória, abrace esta bênção, e eu despeço de você, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, deixando um abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.